Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma e esse é o canal Palma 360. Semana passada falamos sobre tecnologia, falamos sobre o celular da Infinix, o Hot 60 Pro Plus, que é um celular bem interessante. O vídeo ficou bem bacana, recomendo vocês verem no canal. Já desde o começo, gostaria de pedir o apoio de vocês para o canal e deixar o like, tá? Deixa o like, pessoal, se inscreva. E essa semana estamos mudando um pouco a abordagem, os temas. Vamos falar sobre livros interessantes. Vamos falar sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Que é um livro muito interessante. Todo mundo devia ter a oportunidade de ler esse livro. Como que eu conheci esse livro? Por que eu escolhi esse livro? Bom, estava um dia indo trabalhar, era por volta de 2002. E eu estava numa fase de procurar livro interessante e encontrei um amigo que eu pedi recomendação para ele, e era um rapaz que trabalhava em compras, tinha uma reputação de competente, que se destacava no trabalho. E aí achei interessante perguntar para ele uma recomendação de um livro, e ele recomendou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu fui buscar na internet informações sobre o livro. Comprei um livro, e a primeira vez eu li livro por volta de 2005, 2006. Eu tenho 2 exemplares do livro, um bem antigo, que eu li a primeira vez, e um mais novo, que eu li o ano passado de novo. Então, vamos falar primeiro sobre os dados técnicos do livro. Primeiro, quem é o autor? O autor é o Dale Carnegie. Ele é um americano que nasceu em 1888 e faleceu em 1955. O livro foi publicado em outubro de 1936. E logo na primeira edição foi poucas cópias, foram apenas 5.000 cópias. Mas logo nas primeiras edições ele estourou, vendeu tudo. Então, fui procurar dados de informação de livros vendidos e tem 2 informações. Ele foi vendido por volta de entre 30 e 50 milhões de cópias no mundo desse livro ao longo dos anos. E é um livro que impacta até nos dias atuais. Até foi considerado o primeiro livro de autoajuda existente. Qual o objetivo do livro? Qual que é o objetivo do livro? Eu gosto de trazer vídeos para vocês, vídeos bem práticos, bem objetivos, com perguntas bem interessantes, porque eu acho que isso ajuda a tornar o vídeo mais interessante. E uma dessas perguntas é: qual o objetivo do livro? Por que esse livro chamou minha atenção? Chamou a atenção por 2 motivos. Primeiro, quais os objetivos do livro? O livro mostra, ele estabelece e mostra melhorar relações das pessoas, melhorar as relações entre as pessoas, que é um tema que nunca tinha sido abordado antes. Outro ponto é o seguinte: ele melhora, ele estabelece técnicas para convencimento sem gerar conflito. Outro ponto, qual o objetivo do livro? Ganhar respeito das pessoas, supervisores de produção, donos de indústria. Então, é um livro bem atual, que serve até para os dias de hoje. Outro ponto que me chamou a atenção nesse livro é o seguinte: é uma leitura muito leve, muito fácil, muito agradável e embasada por diversos casos reais. Então isso suporta a teoria que ele fala no livro, a teoria o conteúdo que ele está ensinando. Então esses fatos de o livro ser leve, ser agradável e de ter exemplos de histórias atuais deixa o livro mais interessante, mais curioso, mais agradável de ler, e chamou muita atenção. Chamou muito a minha atenção nesse livro. Eu li inclusive 2 vezes esse livro, uma em 2005, 2006, depois eu reli com um olhar diferente em final de 2025. É o seguinte, pessoal, esse autor nasceu nas fazendas dos Estados Unidos e ele estava tentando sucesso na vida em diversas áreas. E
quando ele publicou esse livro, tinha de 47 para 48 anos. Então o que acontece? Ele começou a trabalhar como vendedor, teve sucesso como vendedor e desenvolveu áreas da região de vendas dos Estados Unidos que antes ninguém valorizavam. E sem querer ele empregava as técnicas que ele comenta no livro nas vendas que eles faziam. E aí ele chegou a procurar livros com o assunto, porque ele chegou uma hora que ele queria publicar um livro. Ele chegou a procurar livros do assunto que trata as relações, que trata de convencimento, e viu que não tinha nenhum livro no mercado disponível naquela época. Então ele resolveu criar. Mas antes disso ele lembrou do que eu vou escrever um livro sobre o quê? Ele lembrou que quando ele era jovem, ele não era muito atlético, não dava muito por esportes. Então ele se matriculou no curso de debate da escola e começou a ter sucesso nos debates, porque ele se preparava, ele levantava argumentos, ele levantava pontos de vistas que ajudava ele a vencer os debates na escola. Então, juntando esses dois pontos, o ponto que ele queria, chegou o momento dele escrever livro, que ele tinha coletado experiência ao longo da carreira de vendedor, e com o fato de ele ter tido sucesso nos debates, ele escreveu esse livro. O livro é composto de 9 ensinamentos. Eu vou trazer para vocês 3 ensinamentos para não estragar para não trazer todo o conteúdo, estragar o interesse de quem quer ver o livro. Eu vou trazer 3 ensinamentos para você logo mais. Então foi assim que ele escreveu o livro. E aí o primeiro ensinamento, vamos falar sobre ensinamentos do livro. O primeiro ensinamento faça elogio, reconhecimento genuíno, sem procurar interesse, sem falsidade. Porque que ele percebeu nas vendas dele, na época que ele era vendedor, que toda vez que ele fazia um elogio genuíno, um reconhecimento oficial, sem interesse por trás, ele tinha sucesso nas vendas, que as pessoas gostavam de reconhecimento, que as pessoas apreciavam um elogio. Ele começou a ter essa percepção, ele começou a notar esse ponto. E uma coisa que eu deixo ressaltado diversas vezes ao longo do livro, ele sempre fala em genuinidade, nada por interesse, tudo pelo simples fato de fazer. Ele sempre coloca alerta para não fazer nada forçado, nada com o objetivo de manipular as pessoas, ser algo sempre genuíno. Então, esse é o primeiro ponto, fazer elogios. Se você quer conquistar a amizade de alguém, quer conquistar o carinho de alguém, sempre faça um elogio genuíno. O segundo ponto é aponte os erros alheios de forma indireta. Por exemplo, ele conta a história no livro de uma empresa. Seu livro foi publicado em 1936. Essa história passou numa fábrica antes de 1936. Dentro da fábrica tinha áreas que não era proibido, aliás, proibido fumar. Então, o gerente geral da empresa, andando pela fábrica, percebeu que tinha 2 pessoas fumando bem embaixo de uma placa que estava dizendo proibido fumar. Até parecia provocação. E aí ele tirou do bolso 2 charutos, que era na época charuto cubano, e ele deu para cada um dos funcionários, operadores de fábrica que estavam fumando no local proibido, deu para cada um charuto e fez o seguinte comentário: eu adoraria que vocês apreciassem esse charuto cubano, mas gostaria que vocês fizessem fora da fábrica, local permitido. O que ele conta com esse caso? Ele não deu dura, apesar do alto cargo do gerente, ele não deu dura,
ele não chacoteou os funcionários, não deu advertência, não deu nada. Ele fez apenas um comentário bem sutil. Depois ele ficou sabendo que os funcionários tinham gostado da abordagem que ele teve e contaram essa história para mais funcionários, e o nível de pessoas que fumavam, a frequência de pessoas que estavam fumando dentro da fábrica em local proibido tinha diminuído bastante. Então isso é um caso real que ele trouxe no livro. Terceiro ponto de ensinamento. Faça as pessoas se sentirem importantes. Por exemplo, ele passar um desafio para um funcionário, para alguém, você tem que encorajar a pessoa primeiro. Fala tipo assim: eu vou passar esse desafio para você conseguir essa meta, esse tipo de coisa, mas eu estou passando para você porque eu sei que você tem capacidade, você tem históricos de casos de sucesso, então eu confio em você, eu tenho certeza que você vai atingir esse objetivo. Encorajamento. Então ele teve essa outra percepção na época que ele coletou, na época que ele era vendedor, e trouxe para o livro. Agora as recomendações finais. É o seguinte: Santos, você recomenda esse livro? Recomendo. O Olho Fechado é um livro muito interessante. Por que é um livro interessante ainda, apesar de ser um livro escrito em 1936? Ele teve outras edições posteriores de atualização, mas é um livro muito interessante e muito atual. Por isso que torna o livro interessante, ele é ainda atual. E ele serve tanto para lado profissional, para quem trabalha em indústria, para quem trabalha em comércio, e serve para a vida pessoal. Tudo isso faz com que o livro seja útil ainda nos dias de hoje. E não é um livro caro. Nos valores da Amazon, esse vídeo não é patrocinado pela Amazon, já vi desde já, mas é um local que eu costumo comprar os livros. Ele está em torno de R$ 27,90. Então é um livro que eu recomendo de olho fechado. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve. Até mais.